Olá, aluno. Seja bem-vindo à primeira aula de clarinete. Meu nome é Walter França e eu ensino clarineta, saxofone e teoria musical. E eu vou falar para vocês um pouco sobre o estudo da clarineta. A clarineta é um instrumento musical de sopro que pertence à família das madeiras. Ele é constituído basicamente um tubo cilíndrico de madeira ou plástico ABS, com uma boquilha que é presa a uma palheta. Diversas chaves metálicas que abrem ou fecham orifícios ao longo do tubo e uma campana na extremidade, em forma de sino. Possui semelhança com o oboé, mas difere deste por usar uma única palheta, que vibra para produzir o som, enquanto o oboé usa palheta dupla. Seu tubo é cilíndrico, no oboé é cônico, e a campana em forma de sino é maior, enquanto o som do oboé é rascante, o do clarinete é aveludado, encorpado. Alguns dados da sua criação. A história da charamela. Não tem como falar da origem do clarinete sem citar esse instrumento antigo chamado de charamela. A charamela foi utilizada para música folclórica desde a Idade Média e tem a sua origem no Oriente. Consiste basicamente num tubo cerca de 20 centímetros com 9 furos e um bocal com palheta simples, o que já lhe dava um som parecido com a do clarinete. Havia 4 membros da família: soprano, alto, tenor e baixo. A charamela continuou a se desenvolver paralelo ao clarinete durante várias décadas e tem um grande repertório do século XVIII na orquestra e na música de câmara. Posteriormente, com a evolução das chaves do clarinete, isso permitiu melhor entonação de toda a gama de sons, contribuindo para sua popularidade em toda a Europa e para o desaparecimento da charamela por volta de 1780. Embora apenas 8 charamelas originais tenham sido conservados modernos e artesãos, então conseguindo produzir réplicas baseadas nesses instrumentos. Então o clarinete foi baseado nessa charamela e a charamela parou de ser fabricada, de ser utilizada e o clarinete continuou até os dias de hoje, certo? Eu estou fazendo a aula seguindo uma apostila, né, que é o método de clarinete, que eu vou disponibilizar o PDF para quem estiver assistindo as minhas aulas. Então eu mando por PDF e você consegue acompanhar tudo que eu estou falando aqui e você vai fazendo depois as perguntas para a gente tirando as dúvidas, ok? Como o nome do clarinete é conhecido, foi conhecido pelo inventor do clarinete Johann Christoph Denner, 1655 a 1707, com a ajuda do seu filho Jacob, de Nuremberg, Alemanha. Denner era um conhecido e habilidoso construtor de instrumentos de sopro. Não existe prova documentada que ele sozinho inventou, e deve ser mencionado ainda que, com exceção de um único instrumento em Berkeley, cuja atribuição é muito contestada, não há qualquer clarinete sobrevivente feito por J.C. Denner, apenas Chalumeau. Historiadores atribuíram o ano da criação do clarinete a 1690, mas descobertas de documentos mais recentes deslocam essa data próximo do ano de 1700. Então, o antigo clarinete era bem parecido com o clarinete atual, só que tinha menos chaves. Parecia uma flauta doce maior, né? O clarinete pode ser construído de uma variedade de madeiras, incluindo vários tipos de madeira: plástico, marfim e até mesmo metal. Madeiras africanas são as preferidas pelos clarinetistas profissionais, devido às suas qualidades acústicas e robustez. É utilizada uma madeira chamada granadilla, escura, e que é confundida com ébano, cada vez menos utilizada devido à escassez. Um problema que enfrentamos com os clarinetes de madeira, porém, é o fato de que elas reagem mal à umidade, o que pode fazer a madeira inchar e diminuir as propriedades acústicas, mesmo dos mais caros instrumentos. No intuito de combater essa situação, alguns fabricantes utilizam material composto de carbono e fabricados a partir de ébano ou granadila em pó, em vez de madeira. O instrumento resultante, que é mais impermeável à umidade, é significativamente mais pesado. O peso adicional pode afetar a destreza manual do clarinetista. Do lado direito, uma vez que o polegar da mão direita é quem tem que suportar o peso de todo o instrumento.
Clarinetes de borracha endurecida também têm sido fabricados desde 1860, chamadas de ebonite, que é o caso dessa aqui, porque pretendia substituir o ébano. Geralmente as boquilhas de clarinete e sax são feitas desse material, que é o caso dessa aqui. Clarinetes modernos, mais baratos, são feitos de resina plástica, tais como ABS. Estes materiais às vezes são chamados de resonite. A Selmer é um fabricante que produz ótimos instrumentos nessa linha de material. Clarinetes de metal foram populares no começo do século XX até os de plástico suplantarem-nos. Metal é, no entanto, utilizado no corpo de clarinetes, contralto e contrabaixo, e para o pescoço das campanas de todos os clarinetes maiores. Vamos mudar a página. Sistema de chaves do clarinete. Até o princípio do século XIX, não dá para falar do sistema de chaves. O clarinete foi sendo melhorado progressivamente. Em 1812, Ivan Müller remodelou o instrumento e elevou o número de chaves para 13. Seu invento melhorava a afinação, qualidade de som e execução musical, mas foi recusado pelos grandes professores na época, mas firmou-se como o primeiro modelo de um clarinete moderno. Outros construtores de instrumentos fizeram pequenas melhorias para o sistema Müller e esse modelo foi utilizado até o século XIX, em todo o século XIX. O clarinete 13 chaves, semelhante ao clarinete de Müller, eu tive um que eu tocava que era um em dó, 13 chaves. Esse é um em si bemol, 17 chaves. O sistema Albert é um melhoramento do sistema criado por Müller. Eugene Albert, belga, construtor de instrumentos musicais em Bruxelas em 1842, criou nas suas próprias palavras um novo clarinete de 13 chaves. Alegava que tinha um som e afinação melhor do que o sistema Bohème na época. O clarinete com o sistema Albert tornou-se logo popular, sendo fabricados na França pela Buffet, Crampon e pela Selmer. É chamado sistema simples por ter menor número de chaves que o sistema Bohème. Por isso é muito utilizado na música folclórica na Europa Oriental, porque permite execuções rápidas. Foi o sistema preferido dos músicos tradicionais do jazz nos Estados Unidos. Alega-se que o som do clarinete Albert é mais profundo do que os outros sistemas de clarinete. O sistema Bohème, o método mais comum usado hoje, é conhecido como sistema Bohème, também conhecido como sistema francês. Theobald Bohème, outro construtor de instrumento alemão, realmente não criou um sistema de chaves para clarinete, criou um sistema para flauta, da qual era também compositor. O sistema Bohème de clarineta foi desenvolvido em 1840 por dois franceses, a Saint-Clost e Auguste Buffet. Eles adaptaram a mecânica do clarinete para o novo sistema criado por Bohème, aumentando o conforto em tocar e o número de chaves de instrumento, um número maior de chaves. Melhorou a quantidade tonal e os saltos entre os registros superior e inferior, e naquela época eram ainda mais acentuados do que são hoje. Esse sistema pouco mudou-se desde então, possuindo basicamente 17 chaves e 6 anéis, que é o sistema desse aqui. Esses sistemas são os principais, havendo outros que foram desenvolvidos numa busca constante pela melhoria do clarinete. Cada um desses sistemas ainda é usado em alguns instrumentos, nomeadamente de valor histórico. Müller, ou para facilitar mudanças de algumas músicas não ocidentais. São muito usados no jazz. A família do clarinete. Existem muitos tipos diferentes de clarinetes, alguns dos quais são muito raros, e as nomenclaturas e classificações também têm variações. Pode-se falar pelo menos 3 instrumentos, constituídos de várias sonoridades e tamanhos. Temos clarinete muito pequeno, como o sopranino, com sons agudos, e muito grande, como o contrabaixo, de som extremamente grave. E a maior família de instrumentos de sopro é a do clarinete. Então, em torno de 3 instrumentos constituídos nessa família, é uma família grande. Dentro da família destacam 2 que são comuns às orquestras da congregação, que nós tocamos, né? E sendo que em alguns lugares têm surgido os membros de som graves, como clarinete baixo e contrabaixo. Mas o mais comum, que é o que faz soprano, é o clarinete em si bemol, que é esse aqui, chamado de clarinete soprano, e encontrado em bandas, orquestras, pequenos conjuntos, etc.
É considerado o representante mais famoso da família e todos os demais, pequenos e grandes, são chamados de clarinetes de harmonia, pois são usados nas orquestras para tocar notas que acompanham as melodias. Então, o clarinete soprano si bemol, ele é o que faz a melodia e os demais fazem a harmonia. Depois tem o clarinete em dó, que é alguns centímetros mais curto do que o em si, e o som é um tom mais elevado. Não é transpositor, não dá para você transportar, né? Tocando a partitura como escrita, para piano e violino, que ele toca em dó, sendo por isso de aprendizado mais fácil. Hoje já não está mais sendo utilizado na congregação, mais o si bemol. Pode ser usado em escolas de música com instrumento iniciante para crianças e jovens, mas raramente será visto numa orquestra sinfônica. Alguns sites até afirmam que não é mais utilizado, porque raramente é visto na orquestra sinfônica. Nas igrejas da congregação é muito utilizado devido à facilidade de aprender, mas só quem começou há muito tempo. Hoje quem está começando já começa com a si bemol, que é mais comum. Depois vem o clarone, que é um instrumento que chamamos de clarone, é o do nosso meio, e o clarinete baixo. Mas é comum também nomearmos clarone alto, contraclarone e clarone contralto. O clarinete baixo é afinado em si bemol, igual ao soprano, um instrumento transpositor, com som muito grave, 1/8 abaixo do tom do clarinete soprano, em si bemol, bastante pesado, sendo tocado apoiado no pé metálico do próprio instrumento, para dar apoio porque ele é grande. Então, a princípio, essa primeira aula foi para falar mais sobre a história do clarinete, um pouco da história, e é bom você fazer um questionário sobre tudo isso que eu falei, o ano de criação, coisas mais que você achou mais importante para memorizar, para você ter uma noção do que era feito, só para você conhecer mesmo a história do instrumento, né, e como é hoje. Então, basicamente, isso aí é uma introdução e na próxima aula a gente vai começar a falar sobre os cuidados do clarinete, tá bom?